Agora, a gente volta a falar sobre a representação feminina. Só que agora a gente vai conversar com a Cibele Laurentino. Ela é escritora de Conde, na Paraíba, e ela escreveu esse livro, que é fruto de um intenso trabalho de pesquisa, de estudo, sobre a representação feminina nos anos de 1960 no Nordeste, que, é, coincidentemente, hoje temos um outro tema que também acaba sendo, tendo a ver com isso que a gente vai conversar com a Cibele, porque mostra que em 1960 nós tínhamos que tipo de mulher, né? Que mulher era essa? Qual era a representatividade? Qual o espaço que ela tinha? Qual a voz que ela tinha para poder demonstrar o que ela queria? E hoje a gente ainda enfrenta situações muito parecidas com a daqueles anos. Bom, me fala um pouco então sobre esse livro, como foi a sua inspiração. E acho que tem muito a ver com todos, né? O Nordeste tem uma cultura em relação a gênero muito semelhante. Os estados costumam tratar essa questão de uma forma muito parecida. Bom dia. Bom dia. Então, infelizmente, né? Infelizmente a gente viveu isso de uma forma muito potente, muito forte, né? Mas infelizmente a gente ainda sobrevivemos a isso, né? A vencer esse patriarcado, né? E a inspiração de escrever o meu romance Nobelina foi exatamente essa, né? Toda a história se passa ficcionalmente nos anos 60, né? Exatamente onde nosso país vivia um patriarcado fortíssimo, né? Em épocas de ditadura. E a construção dessa cidade acontece exatamente em um lugar no interior da Paraíba, na cidade de Puxinanã, né? Uma cidade que estava sendo emancipada, e eu comecei a imaginar aquela cidade se formando e essa mulher em busca da sua conquista social em um lugar onde a população vivia da agricultura, a educação chegava de uma forma muito lenta, e essa mulher ficava muito preocupada, extremamente visionária, pensando como é que seria para fazer a educação para aquele povo, né? Então, para isso, ela teve que vencer o pai, né, que a limitava, que queria apenas que ela fosse dona de casa, que criasse filhos, né, e ela enfrenta o pai, estuda escondido, né, para trazer a educação para aquele povo. E daí toda essa cidade foi se formando, né, na minha história, no enredo de Nobelina, onde vem todas as diversidades sociais, como a homofobia, como o racismo, e ela cresce aí nessa história, mostrando que a mulher pode ser diferente, que realmente a cultura e o estudo pode fazer uma pessoa chegar onde desejar chegar, ser quem quiser ser. E essa mulher vence aí, estudando e sendo professora e trazendo educação para esse lugar. É interessante, eu acabei de citar aqui e trazer uma reportagem que as meninas do Afeganistão não conseguem mais voltar às aulas, foram, mas tiveram que voltar alguns minutos depois. E a gente está falando do Nordeste, de um romance que tem uma protagonista negra nos anos de 1960, com uma situação tão semelhante a isso que acontece hoje do outro lado do mundo, com uma cultura totalmente diferente, mas o que a gente percebe no que diz respeito à representatividade feminina, há uma reação sempre muito forte, independente da cultura. Então, toda conquista é sempre muito suada. Quais são as suas influências para escrever a Nobelina? Minha maior influência foi uma literatura de cordel do poeta Zé Laurentino, Seu, hoje em memória. seu Meu pai, pai, né? Seu pai. isso, ele escreveu uma literatura de cordel chamada Eu, a Cami Nobelina. E é uma literatura cômica, né, mas que também traz essa questão que me sensibilizou, né, que lendo essa literatura em um instante de saudade, eu comecei a imaginar que mulher seria essa nos anos 60 para ter uma atitude tão visionária, tão segura à frente do seu tempo, em pleno 1960. E foi daí que surgiu esse romance que tem trazido muito prazer para mim, porque tem atingido muitos leitores, né? Se tornou muito curioso, né? Conhecer um pouco do nosso folclore, da nossa cultura, né? Da cultura nordestina.
E eu trato isso no romance de forma bem rica, bem potente, né? E extremamente a questão da feminilidade, né? Desse contexto social que é tão forte, que é a conquista realmente da mulher, é a violência doméstica. Minha personagem, no meu livro, eu tenho três personagens muito fortes, que é a Nobelina, que é uma pessoa visionária, que está pensando, que está preocupada com tudo isso. Mas tem a mãe dela, que é aquela mulher vencida pelo patriarcado, que aceita, que acha que ser obediente à figura do homem, do macho, é um dever, é uma obrigação da mulher, que ser apenas dona de casa e ter filhos é o suficiente. E temos a professora da Nobelina, que é a mulher que consegue ter uma profissão, mas que sofre violência doméstica, espancamentos, violência psicológica, e por conta dela ser professora, por conta dela ser independente, o marido não admite isso. Então, tem três estágios, que são três estágios de mulheres que está na história em 1960, mas que, infelizmente, está na nossa história atual, né? Então, precisamos cada vez mais de mulheres como Nobelina, visionárias, que lutam pelo seu direito na sociedade, né? E que realmente possam ajudar as mulheres como a professora da Nobelina, que apesar de conseguir um lugar na sociedade, mas ainda sofre violências e se rende também a elas por medo de ser julgada, por medo de ser maltratada pelas amigas, pelos amigos, por toda essa sociedade. Cibele, de onde vem essa fama de que as mulheres da Paraíba são mulheres fortes? Isso corresponde à realidade? De onde surgiu esse estereótipo? Então, eu acredito que as mulheres são fortes e são potentes e são valentes, não só na Paraíba, não só no Nordeste. Né? A mulher é uma figura forte, mas assim, no Nordeste, basicamente, isso tem a ver com nossa história, né? Com a história da Maria Bonita, sim, né? Dos tropeiros. Né? Então, tudo isso tem uma evidência muito forte. Mas a questão da mulher forte, eu acredito nessa mulher forte, né? No feminino em geral. Nós somos fortes, né? Nós somos valentes, somos seres humanos, né? Somos iguais, e eu acho que merecemos um lugar, sim, onde nós quisermos atuar. Olha, a Cibele, ela nasceu em Campina Grande, na Paraíba. Ela é formada em gestão de turismo, estudante de escrita criativa, e é o seu primeiro romance, mas você já tem outros escritos, né? Poesias. O que você já fez em termos de trabalho literário? Então, antes da Nobelina, eu escrevi um livro de poesias que se chama Cactos. É um livro de poesias modernistas, né, que está aqui. E escrevi a Nobelina, que foi assim uma experiência muito linda, né? Escrever sobre a mulher, escrever sobre esse atravessamento que tanto me importuna, me perturba. E depois dele eu escrevi o livro de contos chamado Todas em Mim, que está para ser lançado agora na primeira semana de abril, que é exatamente onde a minha maior inspiração é exatamente esse universo feminino, as dores, né, as alegrias, as conquistas das mulheres. Então, são 26 contos relacionados a isso, a essas dores que me sensibiliza, né, de ver a outra, de ver o outro e me sentir também atingida. Muita sororidade, muita empatia, né? Muito bem, Cibele. Olha, parabéns, Cibele Laurentino, nossa entrevistada direto lá da Paraíba, com esse livro que pode ser encontrado onde? Então, eu estou aí nas redes sociais divulgando Nobelina, né, através do YouTube, do Instagram, do TikTok, sem dancinha, mas com muita literatura. Né? Estou aí no Pinterest, estou aí no Twitter. Então, todos esses canais você pode me encontrar. Mais precisamente no Instagram, que eu faço um trabalho bem ativo, divulgando a literatura nacional, as mulheres escritoras, que são muitas. Né? Então, você pode me procurar através de direct e solicitar Nobelina, que a gente te manda autografado com muito carinho.
Beleza, muito obrigada. Sucesso para você, viu? Obrigada, sucesso para nós, mulheres, né? Obrigada.